Assim como a invenção do rádio e depois da televisão aumentou o nível da informação, com o advento da internet, a velocidade da informação progrediu ainda mais. E hoje, o acesso à informação é bem maior, comparado ao período antes das redes sociais, por exemplo. Mas será que estamos melhorando o nosso senso crítico ao que acontece na sociedade? Meu nome é Mauro Miller e você está no Editorial Quantum Docs. A pergunta também é: será que formamos a nossa própria opinião ou estamos apenas repetindo opiniões? Repetir opiniões, fatos, publicações é mais comum do que se imagina. Muitas vezes alguém posta ou fala uma opinião, porém quando vamos analisar a fundo, a gente acaba descobrindo que esta fala ou postagem é apenas uma repetição de um grupo, repetindo o que já se ouviu ou leu em algum lugar. Esta é a maioria do discurso público na atualidade. Estamos na fase do famoso Ctrl+C, Ctrl+V de informações e opiniões, que podem ser até relevantes, importantes, mas que na verdade não são realmente análises do texto de forma pessoal. Com isso se propagam notas, matérias, artigos, slogans, memes, opiniões, rótulos, reações automáticas, cancelamento de gente que tem a impressão de engajamento nos debates, mas que está apenas fazendo um eco na ideia dos outros. Sinto informar, mas isso não define o conceito como opinião pessoal. É apenas a tão conhecida massa de manobra. A taxonomia de Bloom foi criada pelo educador americano Benjamin Bloom. Essa teoria afirma que o domínio cognitivo passa por fases importantes e, de acordo com o seu estágio nessa escala, a gente pode entender o nível de conhecimento de cada um de nós. A taxonomia de Bloom se organiza em 6 níveis de aprendizagem no domínio cognitivo. Primeiro, lembrar, tipo recuperar conhecimentos básicos. Segundo, entender, construir significado a partir de conteúdos. Terceiro, aplicar, usar o conhecimento em novas situações. 4, analisar, decompor, relacionar e identificar padrões. Quinto, avaliar, julgar com base em critérios e evidências. E sexto, criar, tipo gerar soluções, ideias e produtos originais. É fácil perceber de qual grupo a gente faz parte. É só lembrar as vezes em que a gente compartilha algo sem ler até o fim, sem buscar mais fontes de informações sobre o tema, sem comparar, analisar quem poderia estar mais alinhado ao seu pensamento antes de repostar uma ideia ou uma opinião. Ao postar uma opinião, você estudou o tema? Leu mais que um autor sobre o assunto? Saiba que isso não é um defeito apenas seu. É inerente à maioria dos seres humanos. Eu posso dizer que há pouco tempo eu mesmo era muito pior e ainda entrava nesses debates para ganhar. Apesar de não me considerar tão evoluído quanto eu gostaria, hoje eu percebo que debates não são disputas, que as minhas opiniões não são verdades absolutas. Eu ainda posso estar enganado. Hoje eu sinto que eu posso mudar de opinião. Eu sei que eu preciso estar atento e aberto a buscar novas fontes de conhecimento, principalmente ao postar uma opinião sobre qualquer tema. Cada vez mais, o mundo se dedica a manter o ser humano em uma base cognitiva muito baixa, onde os pensamentos e ideias próprias não são bem-vindas. Na atualidade, se fala muito em obedecer à ordem pré-estabelecida, onde existe uma máquina gigantesca e muito bem elaborada para que o ser humano comum grite, brigue e defenda uma ideia elaborada por um grupo poderoso e ainda afirme que esta é realmente a sua opinião sobre o tema, seja ele de impacto real em sua vida, seja ele no âmbito pessoal, familiar, político, religioso, corporativo. E então as massas seguem afundadas onde? Nas redes sociais, recebendo informações rasas, postagens de 15 segundos, viciando o usuário a buscar a navegação de vários conteúdos rasos, aqueles a cada 15 segundos, até ficar horas subindo com o seu dedo a tela do celular, distraindo o cérebro, sem se aprofundar em nenhum assunto que tenha relevância para o crescimento pessoal ou que possa evoluir cognitivamente. Bem-vindo à matéria
Matrix. E os donos desse poder sabem que o esforço mental é desperdício de energia. Exatamente. Por isso que muita gente se deixa levar pelos prazeres rápidos e não consegue se aprofundar nos temas importantes. Não é um defeito, não é burrice. Na verdade, é a evolução da espécie, onde um ciclo se desenvolve ao longo de milênios. Os nossos ancestrais usavam o cérebro para sobrevivência. O cérebro consome cerca de 20% de toda a energia que usamos. Quando você tenta se aprofundar em algum assunto, está gastando energia que os nossos ancestrais utilizavam para comer, se defender e seguir vivos no ambiente hostil. E a gente desenvolve o que os especialistas chamam de avareza cognitiva. Nós somos levados a usar o mínimo de energia possível. E assim, quando você deseja ler um livro de 400 páginas e se aprofundar num tema para enriquecer os seus conhecimentos, a mente avisa que você vai usar muita energia e te protege. Sim, a sua mente quer te proteger. E então você não continua na academia, você não termina um livro, não faz a matrícula no curso, você chega em casa e quer descansar do dia cheio de trabalho, claro, isso é inerente ao ser humano. E você não está sozinho nesse mundo, não. A tão comentada zona de conforto é o cérebro te protegendo de gastar energia. Por isso, é muito mais cômodo absorver uma ideia já estabelecida do que perder tempo estudando para ter um conceito próprio sobre os assuntos. Não é preguiça, pode ser. É o seu cérebro querendo economizar energia, visando o seu bem-estar. A gente sabe que a realidade cobra mais dedicação. A gente sabe que manter a saúde requer cuidados, como melhorar a alimentação e praticar atividade física. A gente sabe que para aumentar o faturamento é preciso mais qualificação. Mas o ser humano precisa reagir ao que o cérebro insiste em proteger para sairmos da tal zona de conforto. E é bom avisar, vai incomodar, vai doer até. Um músculo, ao ser provocado numa academia pela primeira vez, vai fazer o corpo sentir dor nos primeiros dias. Depois se acostuma e pode aumentar até o nível de exigência. Assim como o cérebro também precisa de treino para se acostumar com as atividades, aquelas que a gente precisa provocar para sair dos pensamentos confortáveis. Quando você estuda algo complexo, precisa primeiro vencer a si mesmo, para depois perceber que o aumento da condição mental vai elevar o seu conhecimento, a sua saúde, o seu bem-estar, e você vai convencer o cérebro que esse esforço está sendo recompensado e o nível de conhecimento eleva a sua condição, seja financeira, intelectual, física, e menos ideias prontas vão te convencer, entendeu? E quer saber? Se isso acontecer com o tempo, você vai parar de replicar qualquer postagem, vai parar de ver tantos canais e selecionar melhor suas leituras, selecionar melhor seus gurus, e você pode perceber que existem debates que sequer valem a pena participar. Por isso, os especialistas aconselham a ir devagar. Não comece lendo 100 páginas por dia e estabelecendo metas muito altas. Que tal ler uma página por dia? O mesmo vale para caminhada, corrida de rua, academia, o futebol com a turma. Falando ainda em Matrix, saiba que as grandes sociedades poderosas querem um mundo formado de pessoas que não pensam, de pessoas que não duvidam, que não questionam e não incentivam as pessoas a se alimentarem melhor, a sair em busca das fontes. Querem o ser humano aceitando tudo já mastigadinho, rotulado, carimbado, formulado para o consumo rápido, muito raso. Os conceitos filosóficos, políticos, corporativos, religiosos foram elaborados através dos milênios. E não é da noite para o dia que eu e você vamos elaborar outro modelo de mundo. Mas é possível desconfiar dos modelos atuais, convivendo nessa Matrix, buscando conhecimentos diferentes, questionando o seu universo, sem confronto, sem brigar com a realidade, sem gritar por razões, respeitando as visões de mundo relativas ao seu dia a dia e tudo o que já está estabelecido. Tem uma passagem no Novo Testamento que ilustra muito bem a ideia de como a gente pode evoluir convivendo nesse mundo sem confronto. Jesus de Nazaré foi provocado pelos fariseus que estavam tentando ali pegar uma falha nas suas ideias. Eles buscavam uma contradição que levasse Jesus a falar algo que fosse contra o poder de Roma. E aí eles podiam entregar Jesus como um revolucionário. Perguntaram a Jesus se ele concordava que pagar altos impostos seria uma regra que os religiosos judeus precisariam cumprir. Aí Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tipo, ele
antes deixar bem claro que a gente não precisa sair berrando que todas as ideias atuais estão erradas e que só a nossa é correta, até para que a gente possa conviver de acordo com as leis estabelecidas pelos governos, pela humanidade, e a gente precisa estabelecer uma conduta que seja condizente com a nossa verdade, sem desrespeitar a verdade estabelecida nesse mundo. E se você chegou até aqui, é porque estamos conectados. Muito obrigado pela audiência em todo o Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na África. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade aqui no Editorial Quantum Docs. Valeu!